Hoje a gente vai dar uma espiada no manual dos pilotos, mas calma, não para aprender a voar, e sim para entender como eles, que são especialistas, tomam decisões quando tudo está por um fio. A chamada tomada de decisão aeronáutica é, na verdade, uma aula fantástica sobre como ter bom senso sob pressão. E as lições, olha, servem para todo mundo. Bora lá entender isso melhor? Pensa só, a aviação é uma área simplesmente obcecada pela perfeição das máquinas. Cada pecinha, cada parafuso é checado e rechecado. Mas, mesmo com tudo isso, a maior variável, o verdadeiro ponto fraco, continua sendo o fator humano. E olha só esse número, que é de cair o queixo, 80%. É isso mesmo. Esse número mostra que a esmagadora maioria dos acidentes aéreos não acontece por uma falha no motor ou um problema mecânico. A causa são as decisões que as pessoas tomam. Então, o ponto crucial fica muito claro, né? O fator mais crítico na segurança de um voo não é o hardware do avião, mas sim o software que está rodando na cabeça do piloto. É a nossa psicologia que está em jogo. E o mais impressionante é quando esses erros acontecem. Praticamente metade dos acidentes se concentra na decolagem e no pouso. E o detalhe, essas são as fases mais curtas de todo o voo. Isso só prova uma coisa, é justamente quando a pressão aumenta que o nosso julgamento fica mais vulnerável. Bom, se o problema é tão humano, a solução também precisava ser, certo? O pessoal da aviação percebeu que ter bom julgamento não é um talento que nasce com a pessoa. É, na verdade, uma habilidade que pode e mais, que deve ser treinada. E foi daí que nasceu a TDA, a tomada de decisão aeronáutica. Pensa nela como um sistema, uma estrutura mental que foi criada para neutralizar o erro humano. Ela dá aos pilotos um processo claro para pensar, mesmo quando o caos está instalado e tudo acontece rápido demais. E a pergunta que não quer calar, isso funciona? E como funciona? Uma empresa aérea que colocou o treinamento de TDA em prática viu a taxa de acidentes despincar 54%. É uma prova de que treinar a mente é tão importante quanto fazer a manutenção dos motores. Mas para treinar o julgamento, primeiro a gente precisa ter as palavras certas. Na TDA, perigo é a situação, é o fato. Por exemplo, uma tempestade lá na frente. Já o risco é a avaliação que o piloto faz daquele perigo. A mesma tempestade pode ser um risco baixo por um piloto super experiente num avião todo equipado, mas um risco altíssimo por um novato. Ok, agora vamos mergulhar no centro do desafio psicológico. Existem 5 armadilhas mentais, 5 atitudes perigosas que nos levam a tomar decisões ruins. E olha, enquanto eu for falando delas, é bem provável que muita gente se identifique, porque elas não existem só dentro de um avião. A primeira é a anti-autoridade. Sabe, é aquele sentimento de não gostar de regras, de procedimentos, é aquela vozinha que diz, eu sei um atalho melhor no trânsito, ou esse processo aqui no trabalho é uma burocracia inútil, a gente acaba ignorando algo que foi criado por uma razão muito boa. E qual o antídoto para isso? Um lembrete bem simples e direto. As regras, principalmente na aviação, foram escritas com base em lições muito, mas muito difíceis. Seguir uma regra não é sinal de fraqueza. É sinal de inteligência. A segunda atitude é a impulsividade. É aquela necessidade de fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas fazer agora. É tipo a tentação de responder aquele e-mail que te deixou com raiva no mesmo segundo, sabe? Sem nem parar para pensar no estrago que isso pode causar. É agir antes de pensar. O antídoto aqui é forçar uma pausa. É respirar fundo, contar até 10 e pensar nas opções, em vez de pular de cabeça na primeira que vier à mente. Afinal, a primeira ideia raramente é a melhor. Essa aqui é um clássico, a invulnerabilidade. É aquela crença perigosíssima de que acidentes, problemas, essas coisas só acontecem com os outros. É o famoso comigo não. Um tipo de otimismo que, na verdade, é quase uma negação da realidade. Para combater isso, o antídoto é uma boa dose de realismo. É reconhecer que sim, estamos todos sujeitos aos mesmos riscos. Isso não é ser pessimista, de jeito nenhum. É ser uma pessoa preparada. Agora, a atitude macho. E olha, não se deixe enganar pelo nome. Isso afeta todo mundo. É aquela necessidade de provar alguma coisa para alguém. De fazer uma aposta arriscada no trabalho só para mostrar que é o bom, assumindo riscos totalmente desnecessários só para impressionar. E o antídoto para isso redefine o que é coragem. Ser corajoso não é se arriscar à toa.
Coragem, de verdade, é tomar a decisão segura, mesmo que ela não pareça tão heróica. Assumir riscos desnecessários não é bravura, é simplesmente tolice. E por último, temos a resignação. É quando a pessoa se sente impotente, sabe? Como se nada que ela fizesse fosse mudar alguma coisa. É aquele sentimento de, tanto faz, diante de um projeto que parece que vai dar errado, e aí a pessoa simplesmente entrega o resultado para a sorte. O antídoto aqui é um resgate de poder pessoal. É lembrar que nossas ações importam sim. É acreditar que a gente pode e vai influenciar o resultado, seja para melhor ou para pior. Então tá, identificar essas armadilhas da mente é o primeiro passo. Mas o segundo, tão importante quanto, é usar ferramentas práticas para se proteger delas. E é exatamente aqui que os famosos checklists entram em cena. O checklist PAV é genial de tão simples. P, de piloto, a pessoa está bem, está em condições. A, de aeronave, as ferramentas, os recursos, está tudo certo. V, de environment, que é o ambiente, como estão as condições lá fora. E por fim, o E, de pressões externas. Tem alguém apressando ou alguma pressão de tempo influenciando a decisão? É um sistema completo para avaliar qualquer situação. E dentro daquele P de piloto tem mais um checklist, uma autoavaliação que tem que ser brutalmente honesta, o IMSF. É um filtro pessoal. A pessoa está doente? Tomou algum remédio? Está sob estresse? Consumiu álcool? Está cansada, fatigada ou emocionalmente abalada? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, a capacidade de tomar boas decisões, despenca. Ninguém fecha um bom negócio quando está exausto. E aqui que a gente aterrissa de volta no nosso dia a dia. Porque, vamos ser sinceros, essas atitudes perigosas e essa necessidade de ter um sistema para checar as coisas, isso não é exclusivo da aviação. Isso acontece em cada decisão importante que a gente toma na vida. E essa é a reflexão que fica. Quando vamos tomar uma decisão grande, seja no trabalho ou na vida pessoal, qual é o nosso checklist PAV? A gente para avaliar a si mesmo, as ferramentas que tem, o ambiente e as pressões externas? Como é que a gente percebe quando a impulsividade ou aquela atitude macho está falando mais alto? A cabine de comando nos ensina que o bom senso não é mágica, é um processo. A grande questão é, qual é o nosso processo?